Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver os modelos ARIMA, né, destinados a trabalhar com séries temporais com comportamento sazonal, tá? Esses modelos são chamados de SARIMA, tá? Alguns livros chamam de SARIMA e alguns livros referem a eles simplesmente por ARIMA mesmo, tá? Bom, para começar, a gente vai ter que definir algumas variáveis, né? Então vamos lá, a primeira delas é o S, tá? O S basicamente vai dizer para a gente quantas observações tem dentro de um ciclo sazonal, tá? Para a gente, né, na maior parte dos casos, a gente vai estar trabalhando com ciclo sazonal anual, tá? Então, por exemplo, se você está trabalhando lá com série mensal, né, o ciclo sazonal vai ser 12, porque você vai ter 12 observações no ano, né? E aí a ideia vai ser que, por exemplo, o mês de janeiro desse ano dependa do mês de janeiro do ano passado, que depende de janeiro do ano anterior e assim por diante. Tá? E mesma coisa, fevereiro desse ano depende de fevereiro do ano passado, que depende do outro, ok? Bom, se for uma série bimestral, mesma ideia, né? Então o ciclo sazonal serão de 6 observações. Se for trimestral, né, o ciclo sazonal será de 4 observações, tá? Notem que aqui a gente está pensando, né, no ciclo anual. Algumas séries, né, em especial séries com frequência mais alta do que mensal, por exemplo, séries diárias, né, elas podem apresentar diferentes ciclos sazonais que não são necessariamente anuais, né? Então, por exemplo, você pode ter um ciclo, né, para séries diárias, você pode ter um ciclo que seja semanal, outro ciclo que seja mensal e ainda um ciclo anual, tá? Mas para a gente aqui, vai estar, né, para esse tipo de modelo, a gente vai estar sempre pensando em apenas um ciclo, e esse ciclo tá pelo menos para a maior parte dos casos, né, a gente vai entender ele como sendo anual, tá? Bom, o outro conceito que a gente vai ver é o chamado operador de diferença sazonal, tá? Que vai ser aqui representado pela letra nabra, né, com índice S, tá? Então, a gente vai definir, né, essa diferença sazonal como sendo, né, lá o nabra S aplicado na série XT, né, fica sendo a série formada pelo XT menos a diferença de um ciclo sazonal anterior. Então, por exemplo, pensando em séries mensais com ciclo anual, né, seria lá então, né, por exemplo, o mês de janeiro desse ano menos o mês de janeiro a variável do mês de janeiro do ano anterior. O mês de fevereiro desse ano menos o mês de fevereiro do ano anterior, tá? E assim por diante, né, para todo ter, tá? Bom, aqui eu coloco um exemplo, né? Então, lá para a série mensal, é isso que eu acabei de comentar, né? Para uma série bimestral, né? Seria lá então as diferenças do bimestre desse ano, menos o respectivo bimestre dos anos anteriores, né? E a mesma ideia para séries trimestrais, tá? Da mesma forma que a gente faz lá com aquele operador de diferença, né? Que a gente estava vendo até agora, né? O comum, né? O que é só representado só pelo nabla, né? Aqui o operador de diferença sazonal ele pode ser reaplicado mais de uma vez, tá? Ainda que dificilmente a gente vai usar isso, tá? Mas por definição a gente pode aplicar ele mais de uma vez. E aí, né, uma reaplicação dele, tá? Por exemplo, aqui, né, uma segunda reaplicação, né, é basicamente a utilização dele recursivamente, né? Então, por exemplo, aqui ele ao quadrado, então seria, né, o operador de diferença sazonal aplicado, né, na série já com diferença sazonal aplicada, né? Aí ele tem a propriedade de distributiva, né? Distribuindo ele, a gente chega nessa equação, tá? Bom, a gente ainda pode escrever ele em função daquele operador de retardo, né? O nosso B, tá? Então, vamos lá, o operador de diferença sazonal, né? Por essa equação aqui de cima, a gente nota que ele é simplesmente o 1 menos o B, só que daí elevado a S, né? Porque aqui tinha xt menos S, tá? E tudo isso vezes xt.
tá? No caso de uma aplicação de ordem maior, né? No caso, um operador, né, elevado a uma quantidade D maiúsculo, né, do xt, então isso aqui, ou simplesmente esse termo 1 menos bs, b elevado a s, ficaria todo elevado a d, né? Tá? Bom, com isso a gente consegue olhar para aqueles modelos que a gente estudou, né, e definir modelos sazonais a partir deles, tá? Então, por exemplo, vamos começar pelo modelo sazonal puro, autorregressivo de ordem P, tá? Aqui a gente vai manter as mesmas letras para representar a ordem, né, do que a gente utilizava lá atrás. Só que notem que lá a gente utilizava, por exemplo, o AR, o P minúsculo, aqui a gente vai usar o P maiúsculo, tá? E já adianto que depois a gente vai misturar, né, os modelos não sazonais com os sazonais, tá? Então vamos lá, o sazonal puro autorregressivo de ordem P maiúscula, né, ele é definido nesse formato, né, onde o xt ele é escrito como um coeficiente vezes o valor dele, um ciclo sazonal anterior, vezes um outro coeficiente vezes o valor dele com dois ciclos sazonais anteriores e assim por diante, até uma quantidade de pesão, do, do respectivo valor dele com P ciclos sazonais anteriores, né? E isso somado lá de um ruído, tá? Bom, aqui esses coeficientes eu estou representando eles pela letra varφ, tá? Então aqui o varφ 1 até o varφ P são os coeficientes, né, autorregressivos, né, só que com lags sazonais. Tá? Da mesma forma que a gente fazia lá atrás, né, a gente consegue escrever todo mundo em função dos operadores de retardo, né, e daí construir um polinômio, né, multiplicando o xt. Tá? Esse polinômio para a gente, né, ele vai ser sempre representado nesse formato, né, o φ maiúsculo, né, com subíndice indicando a ordem do polinômio, né, e entre parênteses, né, o b elevado a s, né, para indicar que isso aqui é um ciclo, um polinômio autorregressivo sazonal, tá? Bom, e esse polinômio, então, né, passando todo mundo para o outro lado e escrevendo em função dos operadores de retardo, né, a gente nota que esse polinômio, né, ele fica dado, ele pode ser escrito como essa função, tá? Então, esse cara é chamado de polinômio autorregressivo sazonal, tá? O que eu vou chamar a atenção de vocês, né, é que esse modelo, né, SARP, né, ele nada mais é do que um modelo autorregressivo que a gente já tinha visto, tá? Um detalhe é que a ordem desse ARP seria o pesão multiplicado por S, né? Porque para ele conseguir estar lá até o pésimo ciclo sazonal, tá? E a diferença, né, basicamente seria que os coeficientes, né, não sazonais seriam assumidos como sendo zero, tá? Por conta disso, né, a condição de estacionalidade desse modelo é a mesma que a gente vinha utilizando lá para os modelos autorregressivos, né? A gente espera que as raízes do polinômio, né, no caso aqui o polinômio autorregressivo sazonal, estejam fora do círculo unitário para esse processo ser considerado sazonal. Desculpa, ser considerado estacionário, tá? Bom, da mesma forma que a gente montou um modelo autorregressivo sazonal, a gente poderia montar um modelo, né, de médias móveis com puramente sazonal, né? Aqui seria exatamente a mesma ideia, né, do que a gente fez ali atrás, então eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Então aqui o xt, né, ele ficaria escrito em função dos termos de erro, né, só que de acordo com os ciclos sazonais, né? Então aqui o termo de erro, um ciclo sazonal anterior, né? Depois o termo de erro, dois ciclos sazonais anteriores, até uma quantidade Q maiúsculo, né, de ciclos sazonais, tá? E aqui os vars tetas, né, são os coeficientes dessa média móvel sazonal, tá?
Da mesma forma, a gente poderia montar lá, então, o polinômio de média móvel sazonal, né? Que aqui vai ser denotado pela letra θ maiúscula, né? Um subíndice Q maiúsculo para indicar a ordem, né? E lá o BS para indicar que é um polinômio sazonal, né? Bom, da mesma forma, né, esse modelo, né, sazonal puro de médias móveis, né, ele corresponderia a um modelo de médias móveis, né, no formato que a gente viu lá atrás, só que a ordem dele seria o Qzão multiplicado pelo tamanho do ciclo sazonal, tá? E nesse caso, né, a correspondência seria quando os coeficientes que são não sazonais fossem tomados como sendo zero. Tá? Por conta disso, a condição de estacionalidade é a mesma, né? Então, a gente tinha visto lá atrás que modelos de médias móveis são sempre estacionários, né? Então, aqui não é diferente, né? Esse SMA também é sempre estacionário, né? E a gente tinha visto lá atrás que existia uma condição de versibilidade, né? Para você poder escrever um modelo de médias móveis como um autorregressivo infinito, né? E a condição lá era que né, as raízes do polinômio de médias móveis estivessem fora do círculo unitário. Aqui é a mesma ideia, né? As raízes desse polinômio de médias móveis sazonal precisam estar fora do círculo unitário para que esse modelo seja considerado inversível. Bom, da mesma forma que lá atrás a gente montou o modelo ARMA, aqui a gente pode montar o modelo sazonal puro ARMA, né? Basicamente juntando, né, os dois modelos que a gente acabou de ver, né? E eles teriam, né, da mesma forma, uma correspondência com o modelo ARMA PQ, né? E aí a condição de estacionalidade seria basicamente a mesma do ARMA, né, que lá correspondia ao do modelo AR, e da mesma forma a inversibilidade, que lá correspondia à do modelo de médias móveis, tá? Bom, da mesma forma que lá modelos AR, MA e ARMA eram destinados apenas para séries estacionárias, né? Aqui da mesma forma, né? Esses modelos de sazonalidade pura são destinados apenas para séries estacionárias. Só que da mesma forma que a gente fez lá atrás de montar o modelo ARIMA, tomando diferenças, né? Até a série se tornar estacionária e daí aplicando o ARMA, aqui a gente poderia fazer a mesma coisa, né? Só que essas diferenças, né? Elas seriam, né? Seriam diferenças sazonais, tá? Então com isso a gente chegaria aqui no modelo um S arima, né? Que seria. Pessoal, eu esqueci aqui, eu deveria ter colocado um D maiúsculo, tá? Eu vou corrigir depois, tá? Então isso corresponderia, né, a um sazonal puro, arima. Agora, P maiúsculo, né, que é o coeficiente autorregressivo, né, a ordem do autorregressivo sazonal, o D maiúsculo, que seria o número de diferenças sazonais, e daí o Q, que seria o número né, a ordem do modelo de médias móveis sazonal, tá? Bom, juntando tudo isso, né, a gente chegaria nessa equação, né, onde agora, né, o nosso WT seria dado aqui pelo coeficiente de diferenças sazonais, né, aplicado Dzão vezes na série xt, que seria lá um processo estacionário, né, sendo nesse caso um S-arma PQ. Bom, e esse modelo, obviamente, generalizaria, né, todos os modelos de sazonalidade pura que a gente viu até agora. Bom, pessoal, agora a gente chega na parte que interessa mais, tá? Como a gente consegue montar os modelos, né? Arima para séries não sazonais e os modelos Arima, né? Para séries puramente sazonais, tá? Quando a gente mistura as duas coisas, né? A gente tem um modelo que é bastante geral, né? Que é o chamado aqui Sarima, tá? Então, o Sarima seria o modelo arima sazonal, né? Que é a mistura então de um arima sazonal puro com um arima convencional, tá?
Quando a gente faz essa mistura, né? Então agora a gente tem né, essas letras que denotam, né, as primeiras letras que denotam a ordem, né, do modelo ARIMA tradicional, né, e as letras maiúsculas, né, que denotam a ordem do modelo ARIMA sazonal, tá? Então, juntando tudo aquilo lá, né, colocando em uma equação só, a gente chega nessa expressão aqui de baixo, né? Que ela parece um pouco complicada no início, tá? Mas basicamente é só mais do mesmo que a gente já vinha vendo até o momento, tá? Então, só lembrando aqui, né? A primeira parte aqui, o φ pesão do BS, né? Seria o polinômio autorregressivo sazonal, esse cara seria o polinômio autorregressivo normal. Depois teriam as diferenças, né, sazonais, né? Uma quantidade desão aplicada uma quantidade de desão de vezes. As diferenças simples aplicada uma quantidade de desenho, né? Lá da série XT. E da mesma forma lá do outro lado, né? O polinômio de médias móveis sazonal, o polinômio de médias móveis comum, né? Multiplicado lá pelo termo de ruído, né? Nosso termo de erro, tá? Bom, e daí a gente chega, então, que com essa configuração, né? Esse modelo generaliza todos os modelos que a gente viu até agora. Ele generaliza todos os modelos, né, de sazonalidade pura e também todos os modelos não sazonais. Tá? E além do mais, ele permite, né, que a gente modele séries que são estacionárias e não estacionárias, bem como séries que sejam sazonais ou não sazonais. Tá? Então vamos ver um exemplo, né, desse modelo. Tá? Então vamos pensar, né, em um processo XT, né, que segue um SARIMA, né, 101, né, vezes 101, né? Ou seja, como o D aqui é o Dzinho é zero e o Dzão também é zero, tá? Este é um processo estacionário, né? Então vamos lá, abrindo a equação, né? Colocando tudo na equação do Sarimo que a gente acabou de ver, né? A gente chega nessa expressão, né? Daí, em seguida, substituindo os polinômios, né? A gente chega nessa segunda expressão, tá? E daí, fazendo então a distributiva, né, dos polinômios, né, a gente chega nessa terceira linha, tá? E da mesma forma do outro lado, né, fazendo lá a distributiva do polinômio de médias móveis sazonal com o polinômio de médias móveis simples, a gente chega nessa equação, tá? E daí, por sua vez, né, fazendo aqui a distributiva, né, xt vezes 1, depois xt vezes o φb, tá? E assim por diante, a gente chega nessa expressão aqui, nessa linha aqui de baixo, né, na quarta linha. Né? Então aqui o xt vezes 1 daria xt, né? Depois o xt vezes o φb daria, né, no caso que menos, né? Menos φ, xt menos 1. Depois o xt vezes o var φ bs, né, daria aqui menos var φ xt menos s. Né? Depois o xt vezes o φ vezes o var φ, né, vezes o operador de retardo elevado a s mais um daria então aqui φ vezes var φ vezes xt menos s menos um, tá? Do outro lado, fazendo a mesma coisa, né, só que com o epsilon, tá? E depois na última linha, isolando o xt, a gente chega nessa expressão do modelo, tá? E daí o que o exemplo pede, né, é para calcular a média condicional, né? E também a função dos resíduos, tá? Agora ficou bastante simples, né? Calcular a média condicional. Então, basicamente, tomando o valor esperado do xt aqui em cima, né? Só que aquela média condicional, né? Pensando que você conhece todo mundo até o ponto t menos um, tá? Então, basicamente, todo mundo aqui se comportaria como uma constante, né? Com exceção do εt, né? Porque o εt ainda não é conhecido, porque a gente só conhece até o t menos um.
tá? Então, como todos os outros caras são constantes, eles sairiam do valor esperado, né? Daí essa expressão e ficaria somado o valor esperado do epsilon t, que a gente sabe que é zero, né? Ou seja, então, né, a média condicional fica dada por essa expressão, tá? E aí, para calcular os resíduos desse modelo, seria bastante simples, né? Então, se a gente tivesse observado lá uma série temporal x1 até um xn, né, e o beta chapéu fosse a estimativa né, do vetor de parâmetros desse modelo, né, os resíduos seriam nada mais, nada menos, né, do que o xt subtraído, né, desse termo, tá? Basicamente seria só isolar o epsilon t aqui na parte de cima, né, que a gente chega nessa equação, tá? Notem, né, que essa expressão do μt, né, ela não pode ser calculada, né, por causa aqui do índice t menos s menos 1 antes de s mais 2, né, porque eu preciso garantir, né, que para o índice mais baixo dela, né, esse cara aqui seja pelo menos o x1, porque se ele for x0 ou x menos 1, ele será desconhecido, né? Em outras palavras, a gente consegue calcular, então, né, essa média condicional a partir de s mais 2, tá? Daí para frente não teria mais problema, tá? Então, com isso, né, a partir do s mais 2 eu conseguiria calcular os resíduos no modelo, tá? E o detalhe, né, que fica aí é que para inicializar esse modelo, né, a gente teria que tomar, né, os primeiros valores de erro, né, os primeiros valores de epsilon, como sendo o valor esperado deles, né, que a gente sabe que é zero. Então, lá, a gente teria que tomar lá do epsilon 1 até o epsilon s mais 1 iguais a zero, tá? Ou seja, esses caras ficariam, né, perdidos, né? E a gente vai ver, né, na hora que a gente for ver alguns exemplos no R, tá, que isso pode causar alguns problemas, tá? Então vamos lá. O exemplo 2, né, pede para repetir o exemplo um, só que agora para o modelo Sarima, né, não estacionário, né? Então aqui é pedido para o Sarima 1, né, por 1, né? Escrevendo esse modelo, né, ele é dado por essa expressão, que por sua vez, né, a série WT seria lá a diferença sazonal, né, de primeira ordem, vezes a diferença sazonal simples do xt, tá? Que abrindo ela, né, ficaria, ou melhor, abrindo a sazonalidade simples, né, a gente chegaria nessa expressão, né? Então aqui ficaria, né, a diferença sazonal do xt menos 1, né? Que daí, tomando a diferença sazonal, a gente chegaria nessa expressão, né? Xt menos s menos xt menos 1, né? Que seria a segunda parte, né? No caso, mais xt menos s menos 1, tá? E aí notem, né, que quando a gente toma uma diferença sazonal, né, igual a gente fez aqui, a gente perde, né, o primeiro ciclo sazonal, tá? E isso, obviamente, tem impacto quando a série é pequena, né? Porque só de você tomar essa diferença, você pode perder, né, pensando aqui em dados anuais, você pode perder um ano de dados, né, se o ciclo é anual, né. Bom, com isso a série WT, né, de acordo com esse modelo, né, a nossa série estacionária, e aí o WT fica sendo lá o modelo Sarima 101, né, por 101, tá? Que a gente acabou de ver ali no exemplo 1, né? Então voltando lá pro exemplo 1, né, a gente tem como o WT é dado por esse modelo, né? A gente tem que o termo de média. Só que agora, por WT, vai ser dado por aquela expressão que a gente acabou de calcular ali no exemplo 1, tá? O detalhe é que lá a gente tinha que começar do S mais 2, né? Só que agora, como o WT só começa no S mais 1, né? Então, do S mais 1, aí a gente tem que cortar, né?
mais uma quantidade S mais 2, né? Então isso aqui só poderia começar a partir do 2S mais 3, tá? E, portanto, os resíduos desse modelo seriam dados por essa expressão, né? Começando lá do 2S mais 3, tá? Notem aqui que o resíduo é calculado em função do W, não em função do X, tá? Bom, aí, né, da equação anterior, né? No caso, eu estou me referindo a essa equação aqui de cima, né? Que é dado por essa, né? Que a gente chegou com o WT, é dado por essa expressão, por essa, né? Combinação do XTs, né? A gente consegue calcular também a média condicional do XT, né? Então, lembrando, essa de cima era a média condicional para o W, né? Agora a gente vai calcular a média condicional para o X, tá? Então, aqui o valor esperado, né, lá do XT, dado que você conhece todo mundo até o índice t menos 1, né? Dessa equação de cima, isolando o XT, né, a gente chega nessa expressão, né, que vai ser o valor esperado dessa expressão, tá? E agora, por sua vez, todo mundo que tem índice, né, menor que t, né, se torna constante, né, porque já é conhecido, tá? Então sai do valor esperado, tá? Então a gente fica aqui só com o valor esperado, né, condicional no WT mais, né, os outros caras que já são conhecidos, né? E esse cara aqui é o que a gente acabou de calcular, né? É lá o nosso mi, t dá no t menos 1. Então a gente chegaria nessa expressão, tá? Para o valor esperado condicional do xt, tá? Por sua vez, né, essa média condicional poderia ser calculada recursivamente, né, ao longo do t, né? Então você teria que calcular ela lá para 2s mais 3, depois para 2s mais 4 e assim por diante até o nésimo, tá? Bom, e aí, notem, né, que para esse modelo, né, pelo menos dois ciclos sazonais foram perdidos, né? Então, de novo, se a gente tivesse uma série curta, né, vamos supor que a gente tivesse uma série com, sei lá, de 10 anos de observação, tá? Se a gente perde dois ciclos sazonais, né, significa que pelo menos 2 anos seriam perdidos, né, simplesmente para inicializar esse modelo, tá? Bom, então vamos ver agora como identificar, né, se a série precisa ou não, né, de uma diferença sazonal. Tá? Da mesma forma que a gente fez lá atrás, que a gente usava os testes de raiz unitária, né, para definir o Dzinho, né? Agora a gente vai usar um teste de raiz unitária, só que sazonal, para identificar o D maiúsculo, né? Então vamos lá, vamos começar definindo o que é uma raiz unitária sazonal, tá? Então vamos lá, um processo xt, né, tem raiz unitária sazonal se o número um é raiz do polinômio autorregressivo sazonal, tá? Basicamente a mesma definição lá de trás, só que agora, né, a gente vai procurar raiz igual a um no polinômio sazonal, tá? E da mesma forma que a gente viu lá na aula 7 que processos de raiz unitária eram não estacionários, tá? O mesmo vale para processos com raiz unitária sazonal, eles também são não estacionários, tá? Para verificar um deles, né, vamos considerar aqui um exemplo, né, o xt, né, igual a um xt menos s, né, um ciclo sazonal atrás, mais o termo de erro. Tá? Quando a gente passa aqui o xt menos s para o outro lado, né, a gente chega que o polinômio autorregressivo sazonal é dado por um menos bs. Tá? E com isso a gente nota que o b igual a 1 é uma raiz desse polinômio. Né? Ou seja, se como 1 é raiz desse polinômio, né, esse processo tem raiz unitária e, portanto, ele é não estacionário. Tá? Aí eu deixei aqui uma observação, né, só para reforçar, né? Qualquer processo SARIMA, né, em que o Dzinho ou o Dzão sejam maiores ou igual a 1,
né, são não estacionários, tá? Então, por exemplo, esse processo que está aqui em cima, né, ele seria, né, basicamente um Sarima de ordem 000, né, porque você não tem coeficientes autorregressivos, nem de médias móveis simples e nem diferenças simples, né? A gente também não tem coeficientes, né, sazonais, né? Mas a gente tem lá uma diferença sazonal, tá? Então aqui o desão seria igual a 1, né? E portanto eles já logo de cara a gente sabe que ele é não estacionário, tá? Aí eu deixei aqui um exercício para vocês, é bem simplesinho, tá? É para vocês verificarem, né, se esse processo, né, ou melhor, é para vocês escreverem esse processo, né, como um sarima, né? E aí, em seguida, né, vocês vão olhar para a ordem dele, né, e verificar lá se o desenho, o desão, é maior ou igual a 1 para dizer se ele é estacionário ou não estacionário, tá? Bom, alguns testes de raiz unitária sazonal, tá, também podem ser utilizados. Tá? Eu chamo a atenção aqui para a função NSDIFES do pacote Forecast, tá? Que quando você utiliza ela, ela já diz para você quantas diferenças são necessárias para a série se tornar estacionária, tá? Da mesma forma que a NDIFES funcionava, né? Essa aqui também vai funcionar. Ela basicamente vai aplicar, né, um desses testes, né, que você pode escolher lá, vai verificar se o teste rejeitou ou não, né? Se ele rejeitou a estacionalidade, ela vai tomar uma diferença sazonal e aí vai aplicar o teste de novo, né? Enfim, ela vai repetir isso quantas vezes forem necessárias para até a série se tornar estacionária e vai simplesmente devolver para você quantas diferenças ela utilizou, tá? O detalhe, pessoal, é que da mesma forma que lá atrás, raramente a gente utilizava desenho maior que um, tá? Aqui ainda vai ser muito mais difícil, né, a gente precisar utilizar um D maior que um, tá? Muitas vezes, né, as séries nem vão ser integradas sazonalmente, né? Ou seja, o D vai poder ser zero, tá? Mas quando for necessário tomar alguma diferença, né, para tornar a série estacionária, tá? Geralmente D igual a 1 vai ser mais que será suficiente, tá? Bom, com relação aos testes, tá? O mais conhecido deles é esse aqui, é o item 3, né, que é o teste do Canova Hansen, lá do ano 95. Tá? O que esse teste faz, né, é basicamente verificar se a série tem um comportamento sazonal constante ao longo do tempo. Tá? A ideia é simples. Se a série tem um comportamento sazonal constante ao longo do tempo, então provavelmente, né, a dependência, né, de um xt com relação ao ciclo anterior, né, é próximo de um e isso indicaria uma raiz unitária sazonal, tá? Esse teste está disponível lá no pacote URUT, né, com o comando ch.test, tá? Um outro teste que é mais moderno, né, só que eu desconheço a implementação dele no R, eu acho que ainda não está disponível, tá? É lá da Wang, do Smith e do Hindman, do ano 2006, tá? A função NDIFs, né, como é do pacote FreeCast, que é do Hindman, por default, ela utiliza esse teste, tá? Mas o que eu acabei de dizer é que esse teste diretamente você não consegue usar ele no R, né? Você só usa ele dentro do NDIFs, tá? Bom, e esse teste ele funciona, né? Basicamente tomando uma decomposição da série temporal e daí ele utiliza uma métrica para medir a força da componente sazonal, tá? E aí com base nisso ele julga, né, se a série precisa ou não de diferenças sazonais.
tá? Bom, agora a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos no R, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada naquela série Air Passengers, né, que a gente viu lá no comecinho do curso, tá? Então vou rodar ela aqui e fazer um gráfico para vocês lembrarem do comportamento da série, tá? Deixa eu aumentar a figura aqui. Tá? Então, só lembrando, essa é aquela série do número de passageiros que embarcam em um determinado aeroporto lá dos Estados Unidos, tá? A gente nota, né, que lá pelos anos 1950, né, era bem baixo, né, e ela tem uma tendência de alta, né, e também os ciclos sazonais nelas é bem evidente, né, porque as pessoas tendem a viajar mais no período de verão do que no período de inverno. Tá? Então vamos lá. Bom, só vou carregar aqui o pacote T-Series, né, para a gente usar o KPSS teste, né. Como é uma série com tendência, obviamente a gente precisa tomar pelo menos uma diferença simples, né? Então vou tomar essa diferença e guardar nessa variável dx que eu estou criando, tá? E agora vamos dar uma olhada, né, para essa dx, como que ela ficou, né? Ela, o ACF e o PACF dela, tá? Deixa eu puxar aqui. Bom, pessoal, quando a gente toma a diferença simples, né, é claro, a diferença simples ela remove, né, geralmente ela remove a tendência, né? Mas ainda, né, se vocês notarem, o padrão sazonal ainda ficou bem evidente, né? E ele vai se repetindo ao longo do tempo, tá? E aí quando a gente faz um gráfico ACF, né, é muito comum aparecer esse comportamento, né? O... Notem, né, que para os lags sazonais, né, aqui para um ano, aqui para 2 anos, 3 anos, a autocorrelação é bastante significativa, tá? Outro item que eu vou chamar a atenção de vocês é que se vocês olharem só o decaimento sazonal, né, ele é muito lento, né? Ou seja, ele lembra, né, o que seria um processo de raiz unitária, né? No caso aqui, raiz unitária sazonal, tá? Porque esse decaimento é muito lento. Ou seja, né, é muito provável que a gente esteja trabalhando com uma série que ainda não ficou estacionária, né? Por causa justamente desses ciclos sazonais, tá? Exemplificando, então, se imagina que esse decaimento fosse muito mais rápido, né, e bastante amortizado, tá? Nessa situação, né, a raiz unitária sazonal provavelmente não estaria presente, tá? Mas no nosso caso, né, para essa série, esse decaimento é muito, né, aparenta ser muito lento, tá? Mas vamos rodar lá aquele teste de estacionalidade que a gente estava vendo, né, o KPSS. Tá? Agora, notem, né, que o teste, né, ele não conseguiu rejeitar a hipótese H0, né, que é a hipótese de estacionalidade, né? Ou seja, é bem comum isso acontecer. Quando a série tem raiz unitária sazonal, né, o teste não consegue identificar que isso, né, é uma quebra da estacionalidade, né, que ela tem raiz unitária, né, no caso sazonal. Tá? E na maior parte das vezes, esse teste KPSS, para esse tipo de série, acaba sendo enganado. Tá? Então aqui ele não rejeitou a estacionalidade, né? Ou seja, ele indicou estacionalidade, tá? Mas aqui é uma série que aparentemente não é estacionária, né? Ainda não é estacionária, só com uma diferença simples, tá? Então, por conta disso, eu vou carregar lá o pacote Forecast, né? E verificar, né, para essa série se eu ainda preciso tomar alguma diferença sazonal, tá? Então, vou usar aquele comando ndivs, tá? E aqui, batata, né?
ele disse que ainda precisa de uma diferença sazonal, tá? Legal, pessoal? É, tá? Eu aplicar a função nDiff, né, na série já com uma diferença simples, ou se eu aplicar nDiff na série x diretamente, tá? Para essa função NSDiff não faz muita diferença, né? Porque lembra aquela, no caso o default dela, que ela roda, né, lá o teste do Hindman e ele trabalha com decomposição, tá? Então internamente ela já remove a tendência, tá? E ignora totalmente, tá? Então aqui eu rodei o NSDiff para a série diferenciada simples, né? Agora eu vou rodar só pro X, só para mostrar para vocês que não vai fazer diferença, tá? Ou seja, né, eu disse de novo que essa série precisa de uma diferença sazonal, tá? Então, ok, a gente identificou que ainda precisa de uma diferença sazonal para tornar ela estacionária, né? Então vamos lá, vamos pegar aquela série dx, né, com a diferença simples e agora aplicar uma diferença sazonal, né, lá com lag igual a 12, tá? Lag igual a 12 porque a gente está trabalhando com uma série mensal, né, e o ciclo sazonal dela é de 12 observações, tá? Então vou rodar isso e já montar os gráficos, né, ACF e PSF, tá? Então agora a gente chega, né, nessa expressão, né? Notem, né, que agora essa série com a diferença simples e a diferença sazonal, né, agora ela aparenta ser estacionária de fato, né? Notem que o ACF e o PSF já não mostra mais aquele comportamento, né, de sazonalidade, né, ou melhor, aquele comportamento de raiz unitária sazonal, tá? Bom, agora a gente fica convencido então que essa série de fato tá estacionária, né? Bom, a partir do momento que a gente tem uma série estacionária, a gente pode começar a pensar em identificar a ordem do modelo, tá? Que é isso que a gente vai fazer agora, tá? Bom, vamos pensar então em quais seriam possíveis modelos candidatos para essa série. Bom, pessoal, vamos lá. Então, tentando identificar a ordem do modelo, né? A gente viu ali em cima que a gente utilizou uma diferença simples e uma diferença sazonal, né? Então a gente sabe que o Dzinho é um e o Dzão é um, né? Daí a gente tem que identificar aqueles outros argumentos, né? Da ordem do modelo, né? O Pzinho, Qzinho, Pzão e Qzão, né? Então vamos lá, começando pelo Pzinho, né? Por ser aqui né? Como ele é o coeficiente do modelo autorregressivo, a gente viu lá atrás que o modelo autorregressivo ele tem um decaimento da CF amortizada, né, e o PCF, e no PACF ele tem uma quebra no log P, né? Aqui no ACF, né, não ficou tão amortizado, mas ele vai rápido para o zero, né? E aqui no ACF ele tem uma quebra no primeiro item, né? Então a gente poderia talvez estar falando de um modelo AR1, tá? Então por conta disso a nossa primeira sugestão seria Pzinho igual a 1, tá? Agora vamos pensar no Q. O Q é o contrário, né? O PACF tem uma queda amortizada para zero, né? Ou melhor, ele vai para zero de uma forma amortizada, ou oscilando, né? E o ACF tem uma quebra, né? No lag Q, tá? Só que aqui a gente até poderia pensar que no 1 teve uma quebra, tá? Mas essa quebra foi aparentemente muito pequenininha, né? Porque esse lag aqui essa autocorrelação no ACF ficou bem baixa, tá? Então aqui a gente poderia ficar em dúvida, né? Se o Q, né, poderia ser zero, né? Ou talvez fosse um, né? Zero por causa da gente estar no modelo R1 e um no caso da gente estar talvez no modelo ARMA 1.1, né? Tá? Ou melhor, pensando que aqui não existe quebra, né? Então a gente estaria naquela situação do ARMA 1.1, né? Onde o PACF decai para zero. Ou melhor, vai para zero amortizado, né? E o ACF também vai para zero amortizado.
tá? Bom, agora os coeficientes, né, sazonais. O P maiúsculo, né, a gente teria que olhar nos lags sazonais, né, e também o Q maiúsculo. Só que notem que aqui, né, no 1, no 2, no 3, nem apareceu autocorrelação, tá? E também no PACF também nem apareceu autocorrelação para os lags sazonais. Ou seja, como não existe autocorrelação, né, a melhor sugestão que a gente pode pôr é Pzão igual a zero e Qzão igual a zero, tá? Então, a partir disso, a gente poderia ficar em dúvida entre dois modelos, né? Lá o Sarima 1, 0, né? 0,10, né? 1 por causa da diferença sazonal, né? E o outro caso, né, que seria lá o que tem o Q igual a 1, né? Que ficaria lá 1, né, por 0,10, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora é testar esses dois modelos, né? Então, vou rodar o primeiro deles, né? Tá? Bom, rodei o modelo, ajustei, né? E em seguida peguei a componente de resíduos, tá? Notem que aqui, que esse modelo só tem um parâmetro, né? Só o parâmetro lá autorregressivo de lag 1, tá? Um detalhe, pessoal, é que quando a gente olha para o termo de erro, tá? Notem isso aqui, ó. Olha a quantidade de zeros que ele utilizou para inicializar o modelo, né? E isso ocorre, né, porque ele usou lá a diferença sazonal, né? Então aqui ele teve que deixar 12 pontos iguais a zero, tá? E como a gente vai fazer a análise de resíduo desse modelo agora, né? Deixar esses zeros pode comprometer a nossa análise de resíduo, né? Porque, por exemplo, quando a gente for testar a normalidade, né? Os nossos resíduos podem estar infracionados de zero e aí não vai dar normalidade, tá? Então, por conta disso, tá? Eu sempre recomendo cortar isso aqui e analisar os resíduos, né? Depois que o modelo já foi inicializado. Então, por conta disso, eu vou fazer esse corte aqui. Vou cortar a partir da observação 14, né? A partir do erro de número 14. Ou melhor, vou cortar até o 13º, né? Então, os erros que a gente vai analisar vai começar no 14º, tá? Então, rodando isso, né? Essa série aqui de baixo é a que a gente vai trabalhar, de fato, tá? Então, vamos lá, montando o ACF, o PACF, né? E o QQProt para esse termo de erro, né? A gente nota aqui que o ACF, né, ficou todos como zero, né? Da mesma forma o PACF, né? E aqui no QQProt, né, quase todos os pontos ficaram em cima da reta, então, né, tá ótimo, né? Ficou muito bom os resíduos do modelo, tá? A única coisa que eu não gosto muito, né, apesar dos erros parecerem bons, né, essa parte aqui parece que teve um pouquinho né, aparenta, né, que talvez o padrão de oscilação deles aumentou um pouco, tá? Mas pouco, né? Bom, de qualquer forma, o modelo ainda parece adequado, tá? Agora vamos passar para aqueles testes estatísticos, né? O KPSS, né? Não conseguiu rejeitar a hipótese de estacionalidade dos resíduos. O box test, né? Não conseguiu rejeitar a hipótese de dependência. E o Shapiro-Wilk, né, não conseguiu rejeitar a hipótese de normalidade, tá? Então, tá tudo ok, né? Com o primeiro modelo. Vamos ver o segundo, né? Aqui, mesma coisa, né, pessoal? Só mudando lá o Qzinho, agora é um, tá? É provável que esse modelo até dê algum... Né, como a gente acrescentou parâmetros, é provável que que o erro fique até melhor, né? Ou melhor, que os resíduos fiquem melhores, tá? Então, da mesma forma, né, ele vai colocar um monte de zeros na inicialização, aí a gente corta esses zeros, tá? Eu vou montar lá então o gráfico, tá? Ótimo, né? De novo, né? Aqui parece tem um padrão de oscilação um pouco maior, mas ainda está ok, né? O ACF e o PSF ficaram todos dentro
da banda, né? Então estão todos como zero, então o modelo foi adequado, né? E até a hipótese de normalidade também ficou legal, tá? Rodando os testes para ele, né? Não teve nenhuma novidade também, tá? É, o detalhe, pessoal, pô, aqui eu tinha, deixa eu ver, eu tinha deixado errado, né? Aqui são dois parâmetros e não um, tá? Deixa eu só rodar isso de novo, tá? Mas não mudou grande coisa, né? O Jungbox continua não rejeitando a independência, tá? Bom, os dois modelos foram bem, né? Os dois modelos parecem adequados, né? O que a gente pode fazer agora é usar algum critério, né, para decidir entre os dois, tá? No caso, a gente vai usar o AIC, que já é disponibilizado por essa função Arima, né? Então vamos lá, olhando o Arima ou melhor, olhando o AIC dos dois modelos, né? Lá para o primeiro modelo, o AIC foi 1020, né? E do segundo modelo foi 1022, né? Ficaram bem próximos, né? No entanto, né? Olhem aqui, ó. A gente acrescentou o coeficiente de médias móveis, mas a estimação dele ficou muito perto do zero, né? Isso já é de se desconfiar um pouco, que talvez esse parâmetro não seja significativo, né? Mas basicamente aqui por conta dos AICs, né? O modelo escolhido seria o primeiro modelo, tá? Bom, pessoal, aqui eu deixo um exercício para vocês, tá? Que é para fazer a mesma coisa, só que em vez de trabalhar com o car passengers direto, trabalhar com o logaritmo dela, tá? É, quando você usa o logaritmo, aquele padrão de oscilação sazonal que vai crescendo ao longo do tempo, ele vai mudar, tá? Ele não vai ficar crescendo tanto, né? Ele vai mais ou menos estabilizar. Então é provável que lá você consiga, né, um ruído com um comportamento melhor do que apareceu aqui, tá? Bom, pessoal, para essa aula é isso. Até mais. Tchau, tchau.